Você já se pegou em dúvida entre ler um livro físico ou digital? Talvez você ame folhear um livro físico, sentir o cheiro das suas páginas, mas pode ser também que você queira a praticidade de carregar vários livros no Kindle. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência lendo tanto livros digitais quanto livros físicos, equilibrando esses dois universos e como que eu faço para escolher o formato ideal das minhas leituras. Sim, gente, eu já desenvolvi aqui uma forma de me organizar em como decidir se eu vou ler o livro no papel, impresso, ou se eu vou ler no digital, geralmente no meu Kindle. E se você também busca uma vida mais prática, fica comigo até o final porque eu vou trazer algumas dicas, reflexões que podem ser úteis para você também. Eu sou a Camille Carvalho e aqui nesse canal eu compartilho dicas de livros, leituras, de organização, trago algumas reflexões pessoais também, tudo que me ajude a conquistar uma vida mais calma, mais disciplinada, mais leve e mais serena nesse mundo cheio de ruídos. Quando a gente fala no assunto de livros, eu sei que isso toca cada pessoa, porque cada um vai ter uma relação com seus livros. Tem pessoas que veem seus livros como algo intocáveis, que não podem riscar, não podem marcar, alterar nada do livro. Já outras pessoas anotam, colam um monte de post-it, passam marca-texto, e eu sei que esse vídeo pode trazer para você algumas inspirações para que você possa também aplicar na sua vida em relação aos seus livros, mas também pode te trazer uma angústia, porque sim, gente, eu sou aquela pessoa que anota e marca e escreve e cola um monte de post-it nos meus próprios livros. Claro, gente, nos meus próprios livros, não em livros emprestados, né? Aí já é demais. Mas quando a gente trata do assunto de livros digitais, eu sei que isso causa uma certa polêmica. De vez em quando, lá navegando pelo Threads, eu percebo algumas pessoas falando assim: eu estou querendo comprar um Kindle ou estou querendo comprar algum leitor digital. Como vocês fizeram para parar de ler livros físicos e ler apenas no digital? E eu sempre acho isso curioso porque não necessariamente a pessoa vai parar de ler livros físicos quando você compra um leitor digital. A gente pode usar o melhor dos dois mundos. E em cada situação diferente, a gente pode utilizar um formato ou outro para fazer a nossa leitura de acordo com o que o ambiente nos pede. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de me deitar ali na rede no fim da tarde, não agora que tá frio, né? Mas no verão, aquele fim da tarde, aquele ventinho fresco. E eu gosto de deitar um pouquinho na rede para ler no meu Kindle. Se eu segurasse um livro de papel, seria um pouco mais complexo, porque o meu cachorro fica no meu colo também enquanto eu estou lendo. Então, eu não conseguiria fazer as marcações, as anotações que eu gosto de fazer quando eu estou com um livro digital. Então, deitada ali na rede, no fim da tarde, eu só utilizo o meu dedo, fazendo as marcações dos livros e também anotando algumas informações interessantes. Essas anotações, essas marcações que eu faço no meu livro, depois, no computador, eu vou selecionar os trechos que eu marquei, eu vou poder exportar também para um documento, então eu posso guardar no aplicativo no Notion, posso guardar para o meu Obsidian. Então, onde está o meu sistema de gestão de anotações, eu posso guardar lá as anotações e também aproveitar aqueles comentários que eu fiz enquanto eu lia ali, só digitando na nota do próprio Kindle. Quando eu pego um livro físico para ler, e aí isso tem a ver também com a escolha de qual suporte comprar para fazer a leitura, porque eu prefiro comprar livros físicos quando eu sei que eu vou guardar meus livros e que eu vou consultar várias vezes, como se fossem manuais de alguma coisa. Por exemplo, esse livro Minimalismo Digital eu comprei há muitos anos e eu sempre retorno a ele, abro, leio, consulto. Então, todo livro que vai me servir como consulta, eu vou comprar no livro físico. Mas uma coisa interessante é que às vezes eu compro o livro no Kindle, eu assino também o Kindle Unlimited, ou até mesmo eu baixo a amostra do livro, e quando eu percebo que esse livro merece ser um livro de consulta, ou seja, ele merece entrar para essa categoria na minha vida, ele vai ganhar um espaço aqui na minha estante. Como eu falei para vocês num outro vídeo, o meu espaço aqui não é muito grande, então eu tenho que ser muito seletiva em relação aos livros que eu tenho de papel. Então eu sempre gosto do livro digital para conhecer o livro,
às vezes pegar a amostra dele, ou então comprar mesmo o livro, e se eu percebo que ele realmente é um livro que merece entrar para essa categoria de livro de consulta, eu procuro, pesquiso e eu compro o livro. Agora, tem alguns livros que eu já sei de cara que vai ser um livro de consulta. Eu vou dar um exemplo. Livros de métodos, livros que eu utilizo para o meu doutorado, para minha pesquisa. Esses livros eu sei que eu vou precisar deles por um longo espaço de tempo. Às vezes eu tenho também no digital, mas eu dou preferência para fazer a leitura dele no papel. Já aconteceu de eu ter um livro digital, ler todinho, fazer todas as marcações e anotações e depois eu pensar, não, esse livro eu quero comprar mesmo, eu quero ter esse livro na minha estante. E aí eu compro esse livro e eu refaço as minhas marcações e anotações como se fosse uma releitura, mas acompanhando cada página ali no Kindle e acompanhando a página no papel. Sim, gente, eu sou dessas. Eu e minhas manias. E acaba que fica super legal, porque eu tenho o livro tanto no papel quanto no Kindle. Quando eu preciso ler fora de casa ou em alguma outra situação, eu carrego meu Kindle, então eu tenho essas anotações lá. E quando eu tô em casa e eu quero folhear, eu quero encontrar fácil as anotações, eu sei onde encontrar e eu posso folhear. Claro que o livro digital e o livro físico têm suas características próprias, tá? Então não tem um melhor que o outro. Eu acho que essa briguinha entre livro físico e digital, como se fosse versus, né, um contra o outro, ou ler um ou outro, eu acho que não funciona. Eu acredito que eles são complementos. Então, uma característica, por exemplo, do livro físico é que você pode folhear, você pode ir direto para qualquer página, encontrar ali suas anotações, post-it, as marcações que você fez. E a gente tem uma certa memória visual quando lida com papel. É muito mais fácil da gente lembrar de alguma parte. Eu, por exemplo, tenho muito disso. Eu lembro que tal parte do livro estava lá em cima, na página da direita, então eu anotei aqui, puxei uma seta. Eu lembro que eu escrevi uma palavra, alguma coisa nessa seta que eu puxei. Eu lembro da cor do marca-texto. De vez em quando eu faço alguns desenhos também, alguns coração, estrela, algumas coisas para poder trabalhar bastante essa minha memória visual. Agora, no livro digital, todas as páginas são muito iguais, a não ser que tenha alguma imagem, né? Mas não é o caso da maioria dos livros. Então, como o suporte é o mesmo e as páginas são muito repetitivas, para mim não funciona tanto como uma memória visual. Isso acontece muito mais mesmo quando eu estou lendo um livro físico. Outra questão também do livro físico é o espaço que ele demanda. Então, se a pessoa tem poucos livros físicos, se não lê muito, não tem problema. A pessoa tem uma prateleira, guarda em algum armário, e tá tudo bem, mas quando a compra é sempre intensa, como diz meu amigo Gabriel, cometendo pequenos destemperos, né? E quando a gente se dá conta, tem uma enxurrada de livros e não tem onde guardar, aí entra a praticidade de ter um livro digital. Aqui, por exemplo, num Kindle, nem sei quantos livros eu tenho, mas eu tenho muitos livros aqui. E a gente sempre pode também assinar um serviço como o Kindle Unlimited, que nos permite meio que alugar vários livros que estão disponíveis no catálogo. É como se fosse, sei lá, uma Netflix dos livros. Então, sempre vai renovando também, mesmo quando a gente acaba um livro e quer ler outro, e tem sempre essa possibilidade. E também tem a possibilidade de você enviar os seus próprios documentos para o Kindle. Documentos em PDF, documentos em texto, EPUBs também, né? Vamos lembrar também que quando eu falo em enviar seus próprios documentos ou enviar livros baixados pela internet, não estou falando sobre pirataria. A gente tem aí sites que disponibilizam livros gratuitos, livros que já estão em domínio público. Temos o site Gutenberg, por exemplo, que disponibiliza milhares de livros que já estão em domínio público e podem ser baixados e transferidos para o Kindle. Então, literatura nacional tem um monte de livros aí que a gente pode baixar gratuitamente e enviar para um Kindle. Assim também como o próprio site da Amazon disponibiliza vários livros gratuitos para baixar e para colocar no Kindle. Então, quando eu falo em baixar livros, não estou falando de pirataria, viu? Mas a gente sempre tem essa questão, né? Quem ama mesmo o livro, o papel, a questão da sensorialidade, a questão da materialidade do livro, e aí a gente vai lá para as minhas pesquisas do meu mestrado, que eu pesquisei exatamente sobre isso, sobre materialidade dos livros, livro físico, livro digital. Então eu fiz a minha dissertação do mestrado exatamente sobre isso,
Só que eu pesquisei um tipo muito específico de livro, que são livros sagrados da Índia. Então, quando o livro físico passa para o digital, para onde vai toda aquela sacralidade, aquela devoção, aquele cuidado, aquele respeito pelo livro de papel? Essa foi a minha pesquisa. E eu vou deixar aqui também na descrição o link para a minha dissertação do mestrado, se alguém tiver interesse em saber qual foi o resultado final da minha pesquisa. Mas voltando ao nosso assunto que a gente estava falando aqui, como decidir entre o livro físico ou digital? Precisa decidir? Ou a gente pode testar os dois. Isso vai de cada um. Mas como eu compartilhei com vocês, quando eu quero um estudo muito mais profundo, até mesmo a forma de me debruçar sobre o livro, e aí é literalmente falando mesmo, porque quando eu vou ler um livro físico, eu me sento numa mesa, na escrivaninha, e eu me debruço sobre esse livro. Me coloco sobre ele para ler, para fazer as anotações. Eu, Camille, não consigo ler um livro físico deitada no sofá, deitada na minha cama, porque sempre tenho dor na coluna, dor no pescoço. Eu já fiz isso muito na minha adolescência, quando nem existia livro digital, quando eu ficava lendo o livro até de madrugada, lá folheando, e deitava de bruços, e o pescoço doía, deitava assim, e tentava achar uma posição e nunca encontrava. E para mim, ter um livro digital foi excelente. Quando surgiu essa ideia, eu achei maravilhosa, porque eu poderia ficar deitada no escurinho, só com aquela luzinha bem fraca do dispositivo digital e podia aproveitar essa leitura madrugada dentro. Eu já tive situações em que o livro estava tão interessante que eu não conseguia dormir, e aí me conta aí se você já fez isso também. Mas também já tive outras situações em que eu não conseguia dormir, e aí eu peguei meu Kindle, comecei a ler e logo o sono veio. Então, quando eu vou ler livros que demandam muita atenção, estudo, anotação, eu preciso que eles sejam em papel, porque assim eu consigo me debruçar, consigo escrever. Muitas vezes eu estou com um caderno do meu lado também, então eu faço anotações no meu caderno. Muitas vezes também eu estou com um computador, então eu estou de frente para o meu computador e eu posso fazer algumas anotações em algum aplicativo. Assim eu faço os estudos dos meus livros, quando eles são de consulta, quando eles são de pesquisa, ou até mesmo um livro que eu queira muito digerir. E eu uso muito esse termo, até entre minhas amigas, né? Que eu faço uma digestão do meu livro. Ou seja, eu pego o meu livro, eu marco ele com uma lapiseira, os trechos que eu acho interessantes, e depois eu retorno a ele para ler aqueles trechos que eu marquei de lapiseira e passar o marca-texto apenas no que é mais importante que eu havia marcado de lapiseira. É como se eu estivesse digerindo, filtrando cada vez mais o que é essencial daquele livro. Então assim eu monto o arquivo digital e eu coloco somente os trechos mais importantes. Assim, quando eu abro esse arquivo digital, eu tenho mais ou menos um sumário daquele livro com os trechos mais importantes e eu consigo facilmente me encontrar nessas anotações depois e encontrar em qual capítulo que o autor falava sobre tal assunto. Então, se eu abro ali o meu documento digital, eu consigo encontrar exatamente a página ou pelo menos o capítulo da onde está aquela anotação. Mas quando é uma leitura mais leve, uma leitura mais motivacional, eu estou até lendo, por exemplo, o livro Haig, que é O Segredo Dinamarquês para Viver Bem. Esses livros que são inspiradores, eu gosto muito de ler no meu Kindle, justamente no momento de lazer. Então, quando eu pego o Kindle, eu sei que é um momento de lazer, um momento despretensioso, em que eu quero relaxar, aproveitar aquele momento, desfrutar daquele momento. E quando é uma leitura mais séria, tem que ser no papel. Mas claro, né, gente, não é uma regra fixa. Obviamente que eu posso ter livros mais sérios no meu Kindle também. Isso me facilita muito quando eu vou viajar ou quando eu vou para a faculdade. Eu posso ter ali tudo, minhas anotações, no próprio Kindle. Inclusive, para quem não tem o Kindle, você pode baixar o aplicativo gratuitamente no seu notebook, no seu computador, no seu celular e fazer a leitura por ali. E eu uso bastante o aplicativo do Kindle quando eu estou, por exemplo, numa aula em que a gente leu algum texto, algum livro que eu tenho ali e eu fiz as anotações diretamente ali no computador. Então, eu gosto de abrir o texto do Kindle, de um lado, e o aplicativo onde eu faço as anotações das minhas aulas. E tem alguns livros leves, por exemplo, dessa categoria Kindle, que eu acho tão legal e que me marcam tanto que eu tenho vontade de comprar fisicamente o livro também. Esse livro, por exemplo, Haig, né? Eu sei que não se pronuncia Haig, mas é algo meio que Hug, não sei pronunciar, mas é uma palavra da Dinamarca.
esse livro Haig, ele tá me tocando tão profundamente que eu estou com vontade de comprar a edição impressa dele. Então vamos ver até o final. Eu tô na metade do livro, aliás, depois eu vou gravar um vídeo contando sobre isso, porque eu tô achando tudo muito interessante e eu vou compartilhar com vocês as minhas impressões sobre esse livro aqui, Haig, e eu vou falar Haig mesmo, que eu tô achando muito interessante. Então, esse livro é um daqueles livros de leitura leve, leitura de rede, leitura de antes de dormir, que tá me tocando tão profundamente, assim, no sentido de fato, é um livro de aconchego que dá vontade de ter o livro em papel, só para folhear, ver as imagens, apesar do Kindle ser colorido. É tão gostoso folhear um livro de papel, né? Desfrutando das imagens, do colorido, da editoração gráfica, que eu tenho muito interesse sobre isso. Eu, sendo da comunicação, eu sou apaixonada por isso também, do design gráfico. É isso. Então, no meio do caminho, às vezes, eu decido, ok, esse livro merece uma edição física aqui na minha prateleira. Ou então eu vou ler até o final e pensar assim, nossa, esse livro foi muito legal, foi muito útil, cumpriu o seu propósito, tirei inspirações incríveis, mas eu acho que não preciso ter na minha prateleira. Então deixa ele no Kindle mesmo. Então eu acho que o mais importante é a gente reconhecer que não precisamos escolher um lado ou outro como se fossem coisas opostas ou até mesmo inimigas, né? Eu vejo assim algumas pessoas falando que eu sou da turma do livro físico, e outras falando, não, eu sou da turma do livro digital. Você pode ser de todas as turmas e desfrutar os seus livros da melhor maneira possível, tanto no físico quanto no digital. E os critérios de escolha vai variar de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem uma demanda diferente, tem uma rotina diferente e tem uma relação diferente com seus livros, sabe? Então não dá para eu falar para vocês, façam isso do jeito que eu faço, porque você aí, do outro lado da tela, pode estar pensando, meu Deus, eu penso completamente diferente dela. E tá tudo bem. E eu acho que o importante mesmo é esse equilíbrio e a gente experimentar um pouquinho dos dois mundos, mesmo que não tenha um leitor digital, você pode experimentar fazer leitura no celular também. E tem também outras formas de leitura, por exemplo, audiolivros, né, que estão aí crescendo no Brasil. Já é muito forte lá fora, mas aqui no Brasil está crescendo. E eu acho que também depende muito da atenção que a gente tem para fazer uma leitura. No mundo em que a gente está completamente desnorteado e completamente desatento com tudo, muita dificuldade em ter foco nas nossas leituras, eu acredito que cada pessoa vai encontrar uma forma melhor de lidar com essas distrações que aparecem. Por exemplo, se você lê no celular, notificações podem aparecer, ou até mesmo aquela vontade de checar rapidinho ali o Instagram ou outras redes sociais, só para ver se chegou alguma mensagem, ou só para rolar o feed rapidinho, que às vezes dura 1 hora. Você sabe o que eu tô falando, né? Todo mundo passa por essas questões aí em relação ao foco. Então talvez ter um leitor digital como o Kindle seja a melhor estratégia para que a gente coloque o celular lá longe, bem longe mesmo da gente, e sente apenas com o Kindle para fazer a leitura. Ou até mesmo você pegar um livro impresso, sentar, deixar o celular bem longe de você e se concentrar apenas naquela leitura. Então, por isso que eu não considero muito a leitura no celular, apesar de que já fiz pequenas leituras no celular quando eu não estava com o meu Kindle, mas é importante também outra coisa, gente. A gente está ignorando o tédio, e o tédio é muito importante também para que a gente esvazie um pouco a nossa mente, para que a gente dê espaço também à criatividade. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E agora eu quero te convidar para uma reflexão. Quais são os livros que merecem estar na sua estante, ocupando espaço? Lembrando que a gente tem espaço limitado, né? Como que você seleciona esses livros? Eu queria saber de você, me conta aqui nos comentários como é que você decide se o livro que você vai ler vai ser um livro comprado físico, ou seja, um livro impresso de papel, ou se você vai ler no digital. Como é que você faz essa organização na sua cabeça antes da compra de um livro? Talvez você nunca nem tenha pensado nisso, só vai no automático, ou pelo preço, né? Até porque, gente, tem livro digital que é quase o mesmo preço do físico. E nesses casos, eu sou da turma do físico, eu vou lá e compro o físico, sim. Porque, para mim, na minha mente, ainda tem essa questão, né, de que a materialidade do livro físico ainda é muito importante para mim. E a falta de materialidade
a efemeridade do livro digital é algo que pesa muito nessa decisão. E se você nunca parou para refletir sobre essa questão, talvez eu tenha te inspirado a repensar como que é a sua relação com seus livros físicos e digitais. E se você está com a curiosidade para saber, hoje é sábado, dia 2 de agosto, e eu estou completando exatamente uma semana desde aquele vídeo que eu gravei para vocês de unboxing do meu Kindle Colorsoft. Se vocês estão em dúvida ainda se vale a pena ou se não vale, para mim está valendo muito a pena. Eu acho que eu fiquei tão empolgada com essa novidade do Kindle colorido que eu passei essa semana lendo muito mais do que eu lia antes com o meu Kindle preto e branco. Então, para mim, super valeu a pena. Se você ainda está com dúvida, eu vou deixar linkado aqui na descrição o vídeo do unboxing desse Kindle aqui e o segundo vídeo que eu gravei também nessa semana que passou, respondendo os principais comentários e as dúvidas que vocês tiveram nesse primeiro vídeo sobre o Kindle do unboxing. E se você tomar essa decisão de comprar realmente o Kindle Colorsoft, eu peço que você clique no meu link de afiliado da Amazon para ajudar também esse canal. Você não vai pagar nada mais por isso, o valor vai ser o mesmo, mas eu ganho aí alguns trocadinhos para ajudar o meu canal, para que eu consiga comprar mais equipamentos para melhorar a qualidade de vídeo, de áudio e para trazer sempre mais qualidade para vocês. Então, eu estou investindo nesse canal para trazer sempre a melhor qualidade para todos vocês, porque realmente eu estou gostando muito de fazer esses vídeos aqui no YouTube. Se eu soubesse que seria tão legal, eu já teria começado antes. Então vai aí também uma inspiração final desse vídeo aqui para você. Se você está pensando demais em começar alguma coisa que você tem em mente, começa logo. Vai, começa logo, que é melhor a gente começar e depois pensar, não queria isso, do que a gente ficar pensando, ensaiando, esperando o momento ideal e o tempo passando. Então, assim, o momento ideal é agora. Vai lá e faz. E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no meu canal, deixe o seu like aqui também, para que você possa receber mais conteúdos aí no seu feed sobre esses temas relacionados a livros, leituras, Kindle, organização, produtividade e todas essas coisinhas que a gente gosta. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau!